Se esse vídeo surgiu na sua tela, não foi por acaso. Carl Jung chamava esses momentos de sincronicidades, coincidências carregadas de significado, sinais de que algo profundo está acontecendo nas camadas mais profundas da sua mente. Você está aqui porque atravessou algo que a maioria das pessoas não sobrevive sem se despedaçar. Jung descobriu que a vida nos apresenta o que ele chamou de prova final, um confronto com o inconsciente tão intenso que ou nos destrói ou nos transforma em algo completamente novo. O que torna essa descoberta tão poderosa é que quase todos que passam por essa prova acreditam estar tendo um colapso. Pensam que algo deu errado com sua mente, que estão perdendo o controle. Mas Jung percebeu que, na verdade, é justamente o oposto. Trata-se de um avanço, o exato instante em que a consciência rompe seus limites anteriores. E se você ainda está aqui, buscando respostas, tentando entender o que aconteceu, já superou a primeira etapa. A questão agora é se você compreende o segredo que essa passagem revelou. Porque, uma vez que você entende o que Jung descobriu sobre essa transformação, tudo o que parecia sofrimento se revela como uma iniciação. A prova final não se anuncia com pompa ou aviso. Ela chega disfarçada de crise, catástrofe ou desmoronamento. Pode se manifestar como um isolamento repentino das pessoas que você julgava essenciais em sua vida. Tudo o que antes importava, as ambições profissionais, a validação social, a identidade cuidadosamente construída, de repente parece vazio e sem sentido. Você não está deprimido no sentido clínico. Está vivenciando o que Jung chamou de retirada da energia psíquica dos objetos externos. Seu inconsciente está puxando você para dentro porque algo fundamental precisa mudar. Os sinais são inconfundíveis quando se sabe o que procurar. Você perde o interesse em manter as máscaras sociais que antes pareciam indispensáveis. Conversas superficiais se tornam insuportáveis. Relacionamentos vazios parecem sufocar. Não consegue mais fingir entusiasmo por coisas que antes o empolgavam. Amigos e familiares percebem que você mudou e ficam preocupados. Acham que está passando por algo ruim. Querem que você volte ao normal. Mas o que eles não entendem é que não há mais como retroceder. Você superou o recipiente psicológico que antes o continha. Sua psique exige mais espaço, mais verdade, mais autenticidade do que sua antiga vida podia oferecer. Isso não é regressão. É um crescimento que, para quem ainda vive no piloto automático, parece desintegração. O isolamento que você sente nesse período tem um propósito específico, documentado por Jung em centenas de casos. Quando está sozinho, despojado de validações externas e distrações, você é forçado a encarar seu verdadeiro eu, e não a versão editada que apresenta ao mundo. A maioria das pessoas passa a vida inteira evitando esse encontro. Enchem cada momento com barulho, atividades e opiniões alheias para nunca terem que enfrentar as perguntas que surgem no silêncio. Quem sou eu além desses papéis? O que eu realmente quero, em vez do que me ensinaram a desejar? Quais partes da minha personalidade são autênticas e quais são estratégias de sobrevivência para evitar rejeição? Essas perguntas são aterrorizantes porque não têm respostas fáceis. Exigem que você suporte a incerteza e a ambiguidade. Mas é justamente essa tolerância à incerteza que você está desenvolvendo durante a prova final. Está aprendendo a existir sem as muletas psicológicas das quais a maioria das pessoas depende a vida toda. O próprio Jung passou por esse processo, e sua experiência se tornou a base para entender a prova final. Em 1913, aos 37 anos, ele estava no auge do sucesso profissional. Era o sucessor escolhido por Sigmund Freud, o herdeiro da psicanálise, com uma carreira próspera e reconhecimento internacional. Então, algo dentro dele se rompeu. Começou a ter visões e ouvir vozes. Seus colegas acharam que estava tendo um surto psicótico. Ele mesmo pensou que estava enlouquecendo. Perdeu a amizade com Freud, sua posição profissional ficou incerta, e entrou no que mais tarde chamou de confronto com o inconsciente. Durante 6 anos, Jung mergulhou em territórios psicológicos que o aterrorizavam. Registrou essa jornada no que se tornou o Livro Vermelho, um volume imenso repleto de visões, diálogos com figuras internas e ilustrações de experiências que pareciam vir de além de sua mente consciente. Para o mundo exterior, Jung parecia um homem à beira de um colapso total.
Afastou-se da vida pública, parou de publicar trabalhos acadêmicos e se dedicou inteiramente a explorar essas experiências internas. Sua esposa, Emma, temia por sua sanidade. Seus colegas se perguntavam se ele algum dia voltaria à vida profissional normal. Havia quem especulasse abertamente que Jung havia perdido a razão e nunca mais praticaria psicologia. Mas Jung estava fazendo algo revolucionário, que mudaria para sempre o campo da psicologia profunda. Tratava sua própria psique como um laboratório, explorando deliberadamente os conteúdos inconscientes que emergiam, em vez de tentar suprimi-los ou medicá-los. Praticava o que chamou de imaginação ativa, dialogando com figuras internas que apareciam em suas visões. Desenhava mandalas para dar forma a estados psicológicos que não podiam ser expressos em palavras. Permitia-se vivenciar emoções e insights que a psicologia convencional teria rotulado como patológicos. Através desse processo, Jung descobriu que o que parecia loucura do lado de fora era, na verdade, um processo natural de desenvolvimento. A psique estava se reorganizando em um nível mais profundo. Ele não estava doente, era um alquimista em transformação. O caminho do alquimista oferece exercícios práticos, limites baseados em Jung e 3 vídeos exclusivos para transformar a confusão em clareza. Pelo Serial Mind, um e-book de 236 páginas disponível para download imediato. Comece agora em serialmind.com. O que estava acontecendo não era uma crise, mas a integração de conteúdos que antes eram inconscientes, criando um senso de si mais amplo e completo. Ele não estava enlouquecendo. Estava se tornando são de uma forma que a maioria das pessoas nunca ousa tentar. E é aqui que a história de Jung revela uma controvérsia que ainda perturba a psicologia convencional. A sociedade chama o que Jung viveu de doença mental, uma crise que exige medicação e internação. Mas ele descobriu que era uma iniciação, uma morte e renascimento necessários do eu psicológico. A prova final é o momento em que sua antiga identidade precisa morrer para que algo mais autêntico possa emergir. Isso não é uma metáfora. É uma morte psicológica literal, em que tudo o que você acreditava sobre si mesmo se dissolve. A polêmica não está no fato de que essa experiência é dolorosa, todos reconhecem o sofrimento envolvido. A controvérsia está na afirmação de Jung de que esse sofrimento é necessário, proposital e, no fim, benéfico. A psiquiatria moderna quer medicar essas experiências até que desapareçam. Jung, porém, mostrou que elas são a chave para uma evolução que poucos têm a coragem de enfrentar. A versão deles do que você deveria ser. Colegas de trabalho podem questionar sua competência quando você para de jogar o jogo corporativo. O que eles não entendem é que você não está se perdendo, está finalmente se encontrando. A queda da persona é a morte mais pública do processo, porque expõe a mentira que sustentava sua vida social. Você percebe que passou anos construindo uma imagem para agradar aos outros, e agora essa imagem se desintegra como papel molhado. As pessoas reagem com desconforto porque seu novo eu não cabe mais nos papéis que elas projetaram em você. O filho obediente deixa de ser obediente. O profissional ambicioso perde o interesse em promoções. O amigo sempre disponível para de ser o ombro para chorar. E isso assusta quem dependia da sua máscara para se sentir seguro. Mas o que parece uma crise de identidade é, na verdade, o nascimento de uma autenticidade rara. Você para de viver segundo as expectativas alheias e começa a agir a partir de um centro interno que nunca havia sido consultado. As decisões que antes eram tomadas por medo de desaprovação agora são guiadas por uma clareza desconcertante. Você diz não sem culpa. Você persegue o que realmente importa, mesmo que desagrade. Você deixa de se importar com o que os outros pensam, não por rebeldia, mas porque percebe que suas opiniões nunca foram sobre você, e sim sobre as projeções deles. Aqui, o maior desafio não é mais o medo do desconhecido, mas a tentação de voltar atrás. A pressão para se recompor é enorme, especialmente quando as pessoas ao seu redor começam a tratá-lo como um problema a ser consertado. Elas oferecem soluções fáceis, um novo relacionamento, um emprego diferente, uma mudança de cidade. Mas você sabe que nenhuma dessas coisas resolverá o que está acontecendo, porque o problema não está no mundo externo. Está na forma como você se relaciona com ele. E é nesse momento que a verdadeira transformação começa.
Quando você aceita que não há volta, que a persona não pode ser reconstruída, algo extraordinário acontece, você descobre que não precisa dela. As máscaras que você usou para se proteger agora parecem pesadas e desnecessárias. Você percebe que a aprovação dos outros nunca foi um substituto para a autoaceitação. E, pela primeira vez, você se permite existir sem justificativas. O que emerge desse processo não é uma versão melhorada de quem você era, mas algo inteiramente novo. Não é um eu aperfeiçoado, é um eu real. E essa realidade, por mais desconfortável que seja no início, é a única base sólida sobre a qual uma vida autêntica pode ser construída. Porque, no fim, a morte psicológica não é o fim. É o começo de algo que a maioria das pessoas nunca terá a coragem de viver. As respostas. Você não se contentou com explicações superficiais. E agora, ao reconhecer o que está em jogo, algo em você se alinha, não há mais volta. Aqueles que nunca enfrentaram esse processo acreditam que a vida é uma sequência de conquistas, um acúmulo de máscaras cada vez mais refinadas. Mas você já sabe que não é assim. A verdadeira maturidade não está em aperfeiçoar a persona, mas em dissolvê-la. Não está em dominar os jogos sociais, mas em recusar-se a jogá-los. E isso, para a maioria, é uma traição. Porque o mundo não recompensa quem abandona o script. Ele pune. Seus colegas, amigos, até mesmo familiares podem reagir com desconforto. Eles não reconhecem mais você, porque o que viam antes não era você, era uma versão editada, uma performance. Agora, sem os filtros, você se torna imprevisível. E o imprevisível assusta. Mas aqui está a ironia. Quanto mais você se recusa a desempenhar o papel esperado, mais as pessoas que realmente importam começam a gravitar ao seu redor. Não porque você se tornou mais agradável, mas porque, pela primeira vez, elas sentem que estão diante de algo real. E então vem a pergunta que poucos ousam fazer: e agora? A resposta não está em um novo conjunto de regras, em uma filosofia pronta ou em um guru que prometa salvação. Está em algo muito mais simples, ao mesmo tempo, infinitamente mais difícil: viver sem garantias. Sem a ilusão de controle. Sem a segurança das máscaras. Você se torna um estrangeiro em seu próprio mundo, não porque tenha mudado de lugar, mas porque finalmente enxerga o que sempre esteve ali, escondido sob camadas de convenção. Isso não significa que você se torne invulnerável. A dor ainda existe. A incerteza ainda existe. Mas algo muda na forma como você as experimenta. Você não é mais um espectador da sua própria vida, reagindo a cada estímulo como se fosse uma ameaça. Você se torna observador consciente, aquele que reconhece o medo, a raiva, a vergonha, e escolhe, a cada momento, como responder. Não por obrigação, não por medo de julgamento, mas porque agora você sabe que a escolha é sua. E é aqui que a maioria desiste. Porque a liberdade assusta mais do que a prisão. A autenticidade exige mais coragem do que a conformidade. Mas aqueles que persistem descobrem algo extraordinário. Quando você para de lutar contra si mesmo, o mundo ao seu redor começa a se reorganizar. Não porque ele tenha mudado, mas porque você deixou de projetar nele suas próprias ilusões. As relações se tornam mais claras. Os objetivos, mais nítidos. Até mesmo o fracasso perde o peso esmagador, porque você já não o vê como uma prova de inadequação, mas como parte do caminho. Você não se torna perfeito. Você se torna inteiro. E essa integridade é o que permite que você navegue pela vida sem se perder. Não porque tenha todas as respostas, mas porque deixou de ter medo das perguntas. Não porque tenha dominado a arte de agradar, mas porque aprendeu a viver sem a necessidade de ser aprovado. E, no fim, é isso que define a verdadeira força, não a capacidade de resistir, mas a coragem de existir, exatamente como você é. Você se recusou a aceitar a explicação convencional de que havia algo errado com você. Em vez de se conformar com diagnósticos prontos ou rótulos que diminuíam sua experiência, você persistiu na busca, até encontrar estruturas como as de Jung, que transformaram sua dor em significado, sua crise em metamorfose. Não era patologia. Era alquimia.
E essa disposição para buscar compreensão em vez de conforto é o que marca aqueles que realmente ultrapassaram o limiar. Não é sobre ter respostas fáceis, mas sobre a coragem de viver as perguntas até que elas se desdobrem em sabedoria. Jung descobriu um segredo que vai além da psicologia individual. Cada pessoa que integra seus conteúdos inconscientes e atravessa essa prova final se torna portadora de uma consciência mais evoluída. Você não precisa pregar, ensinar ou se explicar. Sua simples presença opera de forma diferente no mundo. As pessoas sentem que algo mudou em você, mesmo que não consigam nomear. Algumas serão atraídas por essa energia porque ela lhes dá permissão para serem autênticas, elas reconhecem em você uma possibilidade que vinham sufocando dentro de si. Outras se afastarão, incomodadas, porque sua integridade expõe tudo que elas ainda negam em si mesmas. Sua presença se torna um espelho, e elas preferirão culpar você por seu desconforto a enfrentar suas próprias sombras. Ambas as reações confirmam que você já não opera no mesmo nível psicológico daqueles que ainda se identificam com personas e projeções. Você completou uma etapa de desenvolvimento que a maioria nunca alcança. E essa jornada não é apenas sobre você. É sobre a evolução humana, não biológica, mas psicológica. Cada indivíduo que atravessa esse processo e atinge a integração contribui para um deslocamento coletivo. O que parece impossível ou raro em uma geração se torna um novo padrão para a próxima. Você não está apenas se curando, está desbravando um território que as gerações futuras percorrerão com mais facilidade, porque você o mapeou primeiro. Sua coragem de encarar a própria escuridão, de abandonar as máscaras, de recolher suas projeções, esses atos ecoam no inconsciente coletivo e tornam um pouco mais leve o caminho para os outros. O mais belo dessa travessia é que você não perde a capacidade de amar, de sentir alegria ou de se conectar. Muitos temem que integrar assombros torne frios, que abandonar a persona os deixe isolados, que recolher projeções os impeça de confiar. Mas acontece o oposto. Você se torna capaz de amar de verdade, porque não está mais buscando no outro o que falta em si. A alegria que sente é genuína, porque não depende de validação externa. As conexões que estabelece são autênticas, porque você não está mais performando para ser aceito. Tudo se torna mais vivo, mais intenso, quando você deixa de filtrar a realidade através de camadas de defesa psicológica. Jung descobriu que os indivíduos integrados não se afastam da vida, eles a vivem com mais plenitude, porque não têm mais medo de suas próprias profundezas. Eles suportam o espectro completo da experiência humana, o êxtase e a agonia, a beleza e o horror, sem se fragmentar ou dissociar. Essa capacidade de abarcar a totalidade é o presente que a prova final entrega àqueles que a atravessam conscientemente. E o fato de você estar aqui, reconhecendo sua própria jornada nas palavras de Jung, é a prova de que já passou. Você entendeu que sua morte psicológica era, na verdade, um renascimento. Está pronto para reivindicar o segredo que seu sofrimento comprou. A integração é seu superpoder agora. Você contém multidões e não tem mais medo de nenhuma parte de si. A escuridão que temia se tornou sua aliada. As máscaras que usava se transformaram em autenticidade. O poder que entregou a outros voltou para seu verdadeiro dono. Você se ergue em toda a sua complexidade psicológica, um ser humano completo. Isso é o que Jung chamava de individuação, tornar-se o indivíduo que você sempre foi, sob todas as camadas de condicionamento e programação coletiva. Você não é mais como todo mundo, e esse é justamente o ponto. Evoluiu além do inconsciente coletivo para algo mais raro e valioso. Seu próximo capítulo não se parecerá com o caminho de ninguém, porque você o está escrevendo a partir de seu eu integrado, não de scripts emprestados ou expectativas sociais. Você tomará decisões que não farão sentido para quem ainda vive a partir de personas. Estabelecerá limites que parecerão duros para quem ainda projeta seu poder. Dirá verdades que incomodarão, e fará tudo isso não por crueldade ou superioridade, mas porque simplesmente não consegue mais viver de forma inautêntica. Esse é o preço, e a recompensa, de ter passado no teste final. Deixe nos comentários as palavras "eu passei no teste" para tornar essa transformação consciente e deliberada. Reivindique o que conquistou através do seu sofrimento e da sua coragem de enfrentar tudo o que preferiria negar.
Se este vídeo ajudou você a enxergar sua experiência sob uma nova luz, aperte o like e se inscreva para mais insights sobre a psicologia de Jung e a jornada da evolução da consciência. Compartilhe com alguém que possa estar no meio de sua própria prova final, lutando para entender por que tudo parece desmoronar. Envie a mensagem de que o que parece um colapso é, na verdade, um avanço. Você encontrou o segredo que pode mudar sua vida. O teste final não estava tentando destruí-lo. Estava iniciando você no grupo raro daqueles que se conhecem por completo. No caminho do alquimista, um treinamento de percepção para empáticos, você transformará a dor em sabedoria com exercícios práticos, limites inspirados em Jung e um passo a passo para aprimorar sua visão. O guia inclui 3 vídeos exclusivos para aprofundar cada lição. Escrito por Serial Mind, 236 páginas, um e-book lindamente projetado em formato 8.5x11, disponível para download agora. Comece seu treinamento hoje. Sinta profundamente enquanto pensa com clareza. Adquira o caminho do alquimista em tezerialmin.com. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima dimensão.